Nós vamos meditar esta manhã sobre o deserto. E eu chamei esta meditação o caminho do deserto. E a imagem que vocês veem ali é uma imagem do deserto do Sinai, já perceberam porquê. O deserto onde o povo hebreu esteve, viveu, moveu-se durante cerca de 40 anos depois de sair da escravidão do Egito. E o que é que representa o deserto? O que é o deserto? O deserto é um lugar que não é habitado. É um lugar que não tem gente. Tem poucas condições de sobrevivência. É um lugar inóspito. Tem uns pecharocos aqui ou ali. Normalmente o tempo não é muito bom no deserto. Mas é sobretudo, quando se fala em deserto, significa que é um lugar que não é habitado. É um lugar que não tem gente. Normalmente não tem gente, porque não é próprio para ser habitado. Não é bom para a agricultura, não é bom para a pecuária, não é bom para as pessoas viverem. Há dificuldades com a água potável. E, portanto, é isso que significa o deserto. E quando nós falamos em deserto na vida espiritual, normalmente ninguém gosta de ir ao deserto. Porque o deserto fala-nos de aridez, fala-nos de solidão, fala-nos de escassez, falta de alguma coisa, falta de água, falta de comida, enfim, falta de pessoas, fala-nos de desconforto. Mas o deserto é justamente um lugar de eleição para nós nos confrontarmos connosco próprios e com Deus. E nós aprendemos isso da palavra do Senhor. Não é? Há muitas situações que podem levar uma pessoa ao deserto, já falaremos disso. Mas o deserto é um lugar que procuramos quase sempre evitar. Mas é um lugar, às vezes, que é o ponto de viragem no nosso percurso, na nossa relação com Deus. No deserto nós estamos afastados de muitas vozes. É diferente estar no deserto ou estar no meio do mercado, no Médio Oriente, onde se ouve os pregões, ouve-se as pessoas a falar, a passar, os animais, portanto, as pessoas na sua azáfama. O deserto não. O deserto é um lugar onde nós podemos ouvir-nos a nós próprios e ouvir Deus falar connosco também. E é um lugar onde nós tomamos consciência da nossa identidade e centramos na nossa relação com Deus. É isso que significa o deserto em termos espirituais. Sem distrações, sem pessoas a distraírem-nos, sem barulhos, sem ruídos a distraírem-nos, sem movimentos a distraírem-nos. Isso é o deserto. E, portanto, o deserto é um lugar de grandes decisões na nossa vida. E eu gostaria de falar esta manhã e partilhar convosco alguns pensamentos sobre o que é que esse deserto representa. E, desde logo, o deserto é um lugar de consagração. Moisés deu um sentido ao povo hebreu, deu um propósito e deu uma lei, através de que lhe foi dada por Deus, naturalmente, ao povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito não era nada. Nem sequer era propriamente um povo. Era um grupo etário de escravos. E fugiram precipitadamente no êxodo, fugiram do Egito, saíram do Egito da maneira como nós sabemos. E chegaram à península do Sinai, portanto ao deserto do Sinai, e ali estavam eles. Não eram um povo, não tinham uma lei, praticamente não tinham um Deus, porque eu recordo que os hebreus estiveram no deserto 400 anos e, portanto, foram muitas gerações e perderam a ligação que tinham com Deus inicialmente a partir dos patriarcas. Tinham uma ideia longínqua, uma ideia muito vaga do Deus dos seus pais, como eles dizem, dos seus antepassados. Então Moisés usou esse tempo para lhes dar uma lei, um destino e um Deus. E o profeta Oséias diz mais tarde: eu te conheci no deserto, falando de Israel. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Então o deserto é um lugar de consagração, um lugar onde nós podemos encontrar um sentido, onde nós podemos encontrar Deus, onde nós podemos encontrar uma ordem para a nossa vida, onde nós podemos reorganizar a nossa vida. Às vezes é no deserto que isso vai acontecer. Mas o deserto é também um lugar de inconformismo e de fé. Nós vimos como no final dos dias do deserto, quando Josué mandou os espias espiar a terra para lá do Jordão, a terra que Deus tinha prometido a Abraão e à sua descendência,
E enviou 10 espias, 12 espias, um por cada tribo de Israel. E o que é que aconteceu? 10 desses espias disseram o pior possível quando voltaram. O relatório dizia: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passámos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Lá em Números 13. E portanto, os 12 espias que Moisés enviou previamente, antes de passar o Jordão, apenas 2 deles, Josué e Caleb, revelaram coragem. Apenas 2 deles mostraram o bom daquela terra, que era a terra que tinha bastante produção. Para quem saía do deserto, aquilo era realmente uma terra que manava leite e mel. E os outros 10 deixaram-se impressionar pelo medo, pelo receio, porque, apesar de tudo, era uma operação arriscada, um povo que vinha do deserto, mal armado, ou sem armas, praticamente, agora passar o Jordão e entrar numa terra de alguém que já lá vivia e que estava muito mais preparado, certamente que eles poderiam ter bastantes dificuldades. Então, Josué apoiou-se não no relatório dos 10 espias pessimistas, mas no relatório dos 2 espias otimistas. É por isso que eu sou um otimista. Não sou pessimista. Gosto de ver as coisas pelo lado positivo, sabendo, porém, que tudo na vida tem um lado negativo. Mas se nós usarmos fé e tivermos determinação e sobretudo, se buscarmos a Deus, com certeza nós teremos vitória. Amém? Então, é um lugar de fé, digamos, de inconformismo. Josué não se conformou com o relatório da maioria dos espias. Ali não havia democracias. Havia homens que falaram palavras de fé e houve homens que falaram palavras de medo. E entre a fé e o medo, eu fico do lado da fé, mesmo que seja do lado da minoria. Amém? E nós sabemos a história, como Josué entrou depois, quando Moisés morreu, e ele assumiu a liderança do povo, e como eles entraram naquela terra e conquistaram aquela terra, Deus foi abrindo caminho diante deles. Não havia lá gigantes nenhuns, não havia nada inultrapassável, e eles foram tomando aquela terra com a direção de Deus. Amém? Quando nós confiamos em Deus e usamos a fé que Deus nos deu, a fé é uma dádiva, é um dom, é alguma coisa que é dada. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom, é dádiva de Deus. Se nós usarmos esse dom que Deus põe nas nossas mãos, nós vamos obter vitórias na nossa vida. Amém? Mas o deserto é também um lugar de renovação, um lugar para renovar a nossa coragem. Nós vimos como Elias fugiu para o deserto. Um homem que tinha acabado de vencer uma batalha tremenda no Monte Carmelo perante 400 profetas de Baal, do Deus pagão que Jezabel tinha trazido lá desde a Fenícia e que tinha influenciado o marido, o rei Acabe, o rei de Samaria, para que adorassem e o povo adorasse aquele seu Deus, um Deus estranho, um Deus abominável aos olhos do Senhor. E como Elias desafiou em fé todos aqueles profetas de Baal, aqueles centenas de profetas de Baal, para irem ao Monte Carmelo, fazerem um altar de um sacrifício, sacrificarem um animal, porem ali a carcaça e depois pedirem ao seu Deus, cada um ao seu Deus, que fizesse descer fogo do céu para consumir aquela carcaça. Isso seria o sinal de que o seu Deus seria verdadeiro. E conta o livro de Reis que os profetas de Baal foram os primeiros a fazer isto. E não houve nada, nem uma chispazinha, nem uma fagulhazinha, nada. Não veio fogo nenhum do céu e eles gritavam, arrancavam os cabelos e retalhavam-se com facas e rasgavam as vestes para impressionar o seu Deus, o Deus Baal, para que ele mostrasse que era Deus verdadeiro. E nada aconteceu. E depois foi a vez de Elias. E quando Elias chegou lá, ele não gritou, não puxou os cabelos, não se retalhou com facas.
Não rasgou as vestes. Porque quem fala em nome de Deus não precisa de ser nem um palhaço, nem precisa de ser um homem do espetáculo. Basta que fale da palavra de Deus. Amém? Eu podia contar aqui uma série de piadas e histórias, mas os irmãos sabem que isso não é da minha natureza, não é da minha maneira de ser. E eu não tenho que querer parecer. Isso, se calhar, era uma coisa muito interessante e vocês gostavam muito e as pessoas que ouviam gostavam muito e achavam muito interessante, mas isso soaria a falso, porque eu não sou assim. Eu sou assim, gosto de brincar com os amigos, mas quando estou a ensinar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, eu tenho outra postura. Amém? E portanto não preciso ser aqui um palhaço, um one-man show, alguém que faz aqui uma grande coisa para que as pessoas gostem muito e riam-se muito e batam muitas palmas e gostem muito. Não. Eu prefiro falar com sobriedade. E Elias fez isto. Ele não gritou, ele não pulou, ele não arrancou os cabelos, ele não rasgou as vestes, ele não se retalhou com facas, ele apenas disse: ó Deus, tu que não estás a dormir, tu que não viajaste, estás aí, eu sei que tu me ouves. Mostra quem tu és perante este povo. O povo de Samaria. Mostra quem tu és. E veio fogo do céu e consumiu aquela carcaça. E Deus mostrou quem era o Deus verdadeiro. Mas sabe, a rainha Jezabel perdeu aquela batalha, ficou furiosa, furibunda. Ela era uma mulher má, uma mulher negativa, uma mulher manipuladora, e ela disse logo: pois agora vais morrer, eu vou-te matar, eu vou tratar de ti. Furiosa, vingativa. E Elias fugiu. Teve medo. E fugiu para o deserto. Costuma ser quem tem coisa tem medo, não é? E Elias também tinha. E por isso ele fugiu. Porque era um ser humano, ok? Carne e osso. Eu acho muita piada às pessoas que acham que as figuras bíblicas eram perfeitas. Andavam sempre as mocinhas postas e tinham uma auréola em cima da cabeça. Não. Eram pessoas como tu e como eu. Apenas a grande diferença é que deixaram-se usar por Deus. Algumas delas fizeram muito mais asneiras que eu alguma vez poderia fazer na minha vida. Mas arrependeram-se. E Deus usou-las. Então não vamos endeusar as pessoas. Vamos olhar para Deus e glorificá-lo por aquilo que Deus pode fazer nas pessoas, mesmo nas pessoas fracas, tantas vezes e pecadoras. Amém? Então Elias fugiu e pediu e ficou deprimido e pediu a morte a Deus. Ele que tinha lutado corajosamente contra a idolatria e a corrupção dos poderosos, ele que tinha enfrentado 400 profetas de Baal sozinho, ele teve de fugir da corte, fugiu para o deserto. Diz assim a palavra do Senhor: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada, não era ele que matou, mas foi o povo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Quase que ia dizer que parecia alentejano. Ele comeu, o anjo disse: levanta-te, vá, come, pois há a tua vida, não é? Isto não é vida. E ele comeu e deitou-se outra vez. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que nós vemos aqui é que mesmo no deserto, Elias, cutucado por Deus, através daquele anjo, ele renovou a sua coragem no deserto. Então, se tu pensas ou sentes que estás no deserto,
O que tens a fazer é levantar-te e comer e enfrentar a vida. Não é ficar a dormir, não é ficar deitado, não é ficar a chorar num canto. É enfrentar a situação sabendo que Deus está contigo, como Deus esteve com Elias. Mas o deserto é também um lugar de descanso, por vezes. Jesus e os discípulos, por vezes, retiravam-se para o deserto para descansar, ou seja, saíam do meio das pessoas, da confusão, da cidade, e iam para uma zona inabitada, onde não estava ninguém, para o campo, por onde podiam estar sossegados, descansados. E diz assim em Marcos 6, e ele, Jesus, disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Atravessaram para outra margem e foram para um lugar deserto. Às vezes é preciso ir ao deserto para podermos descansar. Não é? E isso faz com que nós possamos ter tempo para nós e para nós repensarmos a nossa ligação com Deus. Mas o deserto pode ser também um lugar negativo, pode ser um lugar de rebelião. Diz lá o autor da carta aos Hebreus: não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. E isto pode acontecer. Uma pessoa, por alguma circunstância, encontra-se no deserto, num momento da sua vida que é um momento de deserto, um momento de desânimo, um momento em que se encontra sozinho, um momento em que parece que todos o abandonaram. E então, em vez de encontrar forças e renovar as suas forças em Deus, ele acaba por rebelar-se contra Deus. Não é? O povo de Israel fez isto, o povo hebreu fez isto no deserto. A primeira iniciativa, a primeira reação que havia sempre era rebelar-se contra Deus. Não há água que se possa beber, Deus, não sei o quê, que é que a gente morre neste deserto? Não há nada para comer, lá tínhamos panelas de carne no Egito, Deus quer que a gente morre neste deserto. E apanhavam Moisés nas costas e ia ao Monte Sinai, vá fazer o bezerro de ouro e fundir as braceletes e os brincos e as de ouro e fazer o bezerro de ouro à medida das divindades do Egito. Então havia sempre uma tendência inicial de rebelião, porque nem sempre é fácil estar no deserto. O caminho do deserto não é fácil. E às vezes pode ser um lugar de rebelião. Mas também pode ser um lugar de conversão. Amém? João Batista pregou a mensagem do arrependimento ao povo aonde? No deserto. Marcos diz: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. João Batista pregou não dentro da cidade de Jerusalém. Ele pregou no deserto, num lugar onde não havia ninguém, e as pessoas iam ter com ele. Amém? Então, quando nós pregamos a mensagem, as pessoas são atraídas a essa mensagem. As pessoas que estão realmente com o coração contrito e arrependido. O povo de Israel sabia que estava longe de Deus, que a sua religião tinha se tornado uma coisa formal, sem temor a Deus, sem qualquer consideração, sem qualquer comunhão com Deus. Era apenas uma formalidade, como tanta gente por este mundo fora, em várias religiões faz. Não tem qualquer comunhão com Deus e apenas faz as suas formalidades, tanto no cristianismo como fora. Faz as suas formalidades e não tem uma relação pessoal com Deus. Mas João Batista pregou essa mensagem pura e dura do arrependimento. Uma mensagem dura de ouvir. Uma mensagem que não era fácil para o orgulho judaico. Mas ele pregou essa mensagem porque Deus lhe entregou essa mensagem. E ele foi fiel ao propósito de Deus na sua vida. Pagou com a sua própria vida. É verdade. Essa ousadia. Mas ele levou o seu ministério, digamos, até ao fim. Portanto, o deserto pode ser um lugar também de conversão a Deus. E o deserto é um lugar de vitória. Pode ser um lugar de vitória, irmãos. Jesus venceu o inimigo no deserto. Recusou o caminho da glória dos homens. Quando o inimigo estava a tentá-lo no deserto, tentá-lo com a glória dos homens. Se transformares estas pedras em pães, tu vais ser não sei o quê. Eu darei todos os reinos deste mundo. Ele recusou a glória dos homens, escolheu a senda do Calvário.
diz que ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. O deserto é um bom lugar para orar, porque nós não estamos distraídos, porque nós não ouvimos muitos ruídos, muitas vozes no deserto, porque podemos concentrar-nos em nós e em Deus, em quem nós somos e em quem Deus é e qual é a nossa relação com Ele. O deserto faz parte da vida cristã. Já perceberam que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós temos muitos exemplos do deserto, da importância do deserto. E já repararam com certeza que ao longo da história da Igreja, destes 2000 anos, também muita gente passou por experiências do deserto. E se calhar, se têm estado atentos, já repararam também na vossa própria vida, ou na vida contemporânea de outros irmãos, que muitas vezes, por vezes, nós passamos por deserto. Como é que nós chegamos ao deserto? Há muitas maneiras de chegar lá. Olha, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto. Pode ser que o Espírito Santo te induza a ir ao deserto. Nós não sabemos. Induziu Jesus a ir ao deserto para que Jesus pudesse vencer aquela primeira batalha e vencer o inimigo. Outros vão ao deserto por necessidade. É o caso do povo hebreu. Eles tiveram que sair do Egito e a única maneira de saírem era por ali. E a primeira coisa que encontravam era a Península do Sinai, que é um deserto, o deserto do Sinai, e que estava entre eles e a terra da promessa. E, portanto, eles tiveram por necessidade, ao sair do Egito, nas circunstâncias que nós conhecemos, eles entraram no deserto e tinham que passar por ali, e foi uma necessidade. Mas outros fogem para o deserto. Portanto, o Espírito Santo pode nos conduzir ao deserto. Nós podemos ir ao deserto por necessidade, mas também podemos fugir para o deserto, com medo de alguma coisa, como aconteceu com Elias. Mas, por vezes, é quando estamos lá que nós tomamos as grandes decisões da nossa vida. É quando nós estamos no deserto. Mas, irmãos, não vamos desprezar o deserto. Amém? Não vamos dizer, ó Senhor, tira-me daqui para fora. Você ora de outra maneira. Diga, Senhor, se eu estou aqui, qual é a razão por que tu permitiste que eu viesse aqui? Se não foi você que fugiu para o deserto, se teve que ir lá por necessidade, ou se o Espírito Santo o induziu, ou de alguma maneira se encontra no deserto sem saber como nem porquê, pergunta a Deus, qual é o propósito do deserto neste momento na minha vida? Porque talvez Deus queira fazer uma obra especial consigo. E talvez você precise de passar um tempo menos distraído com as coisas deste mundo, menos distraído com aquilo que se passa à sua volta e olhar para Deus. E Ele possa mudar a sua vida de maneira substancial. Sabe, o apóstolo Paulo também teve uma espécie de deserto. Durante 3 dias não comeu, nem bebeu, nem dormiu. Estava sem conseguir ver. Depois do episódio da estrada para Damasco, ele não conseguia ver. E foi então que Deus lidou com ele. Foi o seu deserto. Foram 3 dias e 3 noites de deserto. Mas quando aquele homem caíram as escamas dos seus olhos e ele voltou a ver, normalmente, ele estava um homem mudado. Não é? Ele entrou no deserto como um grande perseguidor da igreja, uma pessoa que respirava mortes e prisões contra o povo de Deus, um homem que queria destruir a igreja, e sai daqueles 3 dias de deserto como o maior defensor da igreja do Senhor Jesus Cristo. 3 dias apenas. Israel passou 40 anos no deserto, às voltas. Paulo passou 3 dias neste deserto. Era um deserto para ele não conseguia ver. Ele que conhecia tanta coisa, ele que lia a lei, ele que conhecia os preceitos da Tora, da lei judaica, ele que conhecia tudo e mais alguma coisa, que era um cidadão romano, que era um homem culto, que era um homem... Durante aqueles 3 dias, ele ficou sozinho. Não podia ler livros, estava em casa de um desconhecido, não estava com ninguém, não havia ninguém, não conseguia ver nada. Ficou apenas entre ele e Deus.
E foi a estratégia que Deus usou para se poder revelar àquele homem. E a verdade é que depois daqueles 3 dias de deserto, daqueles 3 dias de afastamento, Paulo tornou-se uma pessoa completamente diferente. O deserto é o lugar onde Deus faz grandes mudanças na nossa vida. Portanto, não vamos ter medo do caminho do deserto. Amém? Chegamos. Aleluia. Curva a sua cabeça agora em nome de Jesus. Pai Santo, esta manhã nós colocamos a cada um de nós no Teu altar. Nós nos colocamos no Teu altar, Senhor. E eu quero orar por aqueles que sentem que estão no deserto neste momento, Senhor. Eu oro para que estendas a Tua mão sobre eles. E para que trabalhes na sua vida, Senhor. E para que eles compreendam, Senhor, a razão por que os tens levado ao deserto, Senhor. Ó Deus, e possas intervir na sua vida de uma maneira poderosa, Senhor. Que eles possam ver a Tua mão, que eles possam ver a beleza da Tua santidade, quem Tu és, Senhor. Que eles possam confrontar-se também consigo próprios, para compreender quem são, Senhor, no Teu reino, Senhor. E que possam compreender, Senhor, e reforçar, Senhor, a sua relação contigo, ó Pai. Ó Pai, que neste momento, nos dias, neste tempo do deserto, eles possam deixar, Senhor, que Tu possas trabalhar na sua vida, como trabalhaste com Paulo e com tantos outros. Ó Deus, e que quando eles possam ficar atentos para quando Tu disseres levanta-te e come e segue o Teu caminho, como fizeste com Elias, eles possam fazê-lo também, Senhor. Ó Deus, sendo renovados na sua fé, na sua coragem, inconformados, Senhor, e Senhor, dispostos a lutar para alcançar vitória na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém.